Fala galera, Aquino na área, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as tendências da área da programação para você estudar em 2023. Bora lá? Bom galera, estamos aqui de volta. A gente deu uma pausa aí no final do ano passado, né, para dar uma descansada, repensar um pouquinho os conteúdos que a gente ia trazer aqui para a página, e nada melhor do que começar um ano te passando as tendências que a área da programação vai ter. Você tá falando sério? Antes de mais nada, eu quero te desejar um feliz 2023, muita saúde, muita paz, tudo de bom para você e para sua família, e que você possa talvez encontrar aí na área da programação o que você está procurando, caso você esteja migrando de área, e se você já está na área da programação, que você tenha muito sucesso, mais ainda talvez do que você já teve em 2023, beleza? Então nesse vídeo aqui a ideia é te mostrar um pouquinho alguns temas que a gente acredita que vão bombar durante o ano de 2023 e alguns talvez até mesmo para depois de 2023, beleza? Então, sem perder mais tempo, bora para a lista. Bom pessoal, o primeiro tema que a gente vai falar aqui, né, é talvez um dos temas que está mais em alta na atualidade, que é o tema de segurança. Bom, é um fato que ao longo dos anos, muitas empresas acabaram deixando de lado esses temas de segurança digital ou cybersecurity, como muita gente diz, mas a conta chegou, né? Então, depois de ter surgido aí LGPD, depois de ter surgido tantos vazamentos de informação, as empresas no mundo todo começaram a levar cada vez mais a sério esse tópico de segurança. E esse, com certeza, é um tópico muito em alta para 2023. Se você pesquisar na internet, você vai ver que esse é um tópico já, assim, sendo falado há algum tempo, mas, de novo, muita gente não estava dando bola, tá? E aí é sempre quando acontece coisas como, tipo, vazamento de informação em sites gigantes, que o pessoal começa a perceber a importância da área de segurança. Bom, se você é uma pessoa que está a fim de começar a estudar um pouquinho, né, sobre a área de segurança, a gente vai te dar aqui 3 tópicos que você pode talvez começar por eles, né? A ideia é que você não vai se tornar um especialista em segurança, mas esses 3 tópicos podem te ajudar a já começar talvez a engatinhar aí nesse assunto, beleza? Bom, o primeiro tópico que a gente quer te dar uma dica, né, para você começar estudando ele, são os conceitos de malware, né? Então assim, os conceitos de malware ou malware, né? Tem muita gente, cada um fala de um jeito, mas os conceitos dos malwares ou dos vírus no geral é importante para que você entenda como que esse tipo de software funciona, né? Então, como que os vírus funcionam? O que é um Trojan? O que é um malware? O que é um worm? Enfim, tem vários conceitos que você vai acabar encontrando na área de segurança e é muito importante que você entenda como eles funcionam, tá? Então, como que esse software vai se comportar uma vez que ele invada o teu computador, né? E como você pode entender ali o que esperar dele, como se defender dele e tudo mais. Então, esse com certeza é um excelente ponto de partida, tá? Um segundo tópico que a gente pode falar ainda nessa área, pessoal, é sobre o conceito de pen test. Pen test vem de penetration test e a ideia aqui é que você vai fazer um teste de invasão. Então vamos supor que você tem um software, você tem um sistema, um site, seja lá o que for, e eu vou invadir o teu site, o teu sistema, enfim, o que quer que seja, e depois eu vou, por exemplo, documentar como eu invadi, eu vou documentar como eu fiz para fazer um bypass aí na tua segurança e tudo mais, para que você depois consiga corrigir essas vulnerabilidades, né? Então isso também é um conceito muito interessante para quem quer trabalhar com segurança, porque você não só invade o sistema, mas você documenta e em alguns casos você ajuda a pessoa como que ela vai, né, enfim, tampar essa brecha depois, né? E por último, mas não menos importante, um tópico que na nossa opinião pode ser muito interessante para você é o próprio conceito de programação segura, né? Então assim, como é que você faz para criar um software mais seguro? Como é que você pensa no teu software para que ele se torne um software mais robusto, né? Um pouco mais complexo de ser invadido? Então existem técnicas que você pode aplicar desde a época que você está criando o teu software, desde o começo ali, que depois pode no final tornar o teu software um pouco mais seguro, tá? Então esses 3 tópicos a gente acredita que pode te ajudar a começar e dar os primeiros passos nessa área, beleza? Bora para a próxima. Bom, o segundo tópico que a gente quer falar aqui hoje é o tópico de computação em nuvem, o famoso cloud computing, né?
Bom, esse tópico, pessoal, é um tópico que já está aí nas tendências há algum tempo, porque o mundo ele está demandando, né, que você tenha mais processamento, você tenha distribuição geográfica, você tenha inúmeras coisas e a computação em nuvem pode te ajudar com tudo isso. E bom, se você é uma pessoa que não sabe nada sobre computação em nuvem, a gente também enumerou aqui 3 tópicos que podem te ajudar a começar a entender um pouquinho mais do que se trata, tá bom? Bom, o primeiro tópico, pessoal, é o PaaS, né, ou Platform as a Service, que é a plataforma como um serviço, né? O que significa esse plataforma como um serviço? Então a ideia é que você tenha um conjunto de estruturas que vão possibilitar que você não se preocupe com o que elas têm ali e você consiga subir as suas aplicações muito mais rápido. Vou dar um exemplo. Sabe o Heroku? Né? Quem aí já é da área da programação, de repente conhece o Heroku. É uma plataforma onde você consegue subir a tua aplicação lá e colocar no ar e você não tem que se preocupar muito com ela. Bom, o Heroku é um exemplo muito clássico do Platform as a Service, né? A gente também tem o Google App Engine, enfim, tem vários outros. Mas a ideia é que você oferece toda uma estrutura para que a aplicação ela suba, né? Então tem toda uma plataforma dando suporte a você subir ali o teu software e, enfim, colocar ele no ar e tudo mais. Então é muito interessante, tá? Um outro tópico que está dentro também nessa área de computação em nuvem, pessoal, é o IaaS, que seria o Infrastructure as a Service, que é a infraestrutura como um serviço, né? Um exemplo clássico dele é, por exemplo, o Azure, a AWS, né? Então, assim, esses grandes provedores de cloud, eles são infraestruturas como serviço. Então, eles têm um monte de recurso ali, como banco de dados, computadores, máquinas virtuais, que você pode locar, vamos dizer assim, né? Você pode contratar e utilizar aquilo ali e você não tem que se preocupar. Pô, mas onde é que está meu banco de dados? Onde é que está essa máquina virtual que eu contratei? Pouco importa, né? O que importa é que ela está ali disponível para você e tudo mais. E bom, o terceiro aqui seria o SaaS, né, ou Software as a Service. No caso, pessoal, um exemplo muito clássico do SaaS é, por exemplo, o Dropbox. A Salesforce também, que é uma empresa muito interessante, está crescendo. Então, nessa ideia, você tem um softwarezão que você não instala ele no teu computador, né? Ele está disponível na nuvem e você pode ir utilizando ele ali à medida que você precisa, tá? Então isso também é uma coisa muito interessante porque, de novo, você desonera a pessoa de ter aquilo instalado necessariamente no computador e ela pode utilizar ali o serviço que ela precisa sem se preocupar com a instalação do software, tá? Então esses são 3 tópicos que, se você não sabe nada de computação em nuvem, podem talvez te ajudar a começar a entender aí esse mundo gigantesco da Cloud Computing, beleza? Bora para o próximo tópico. Bom, pessoal, já o terceiro tópico que a gente vai falar aqui hoje é o tópico que eu particularmente adoro, que é arquitetura de software. Bom, pessoal, o fato é que assim, as coisas começaram a se modernizar, né? As empresas começaram a demandar cada vez mais e mais tecnologia, então os devs eles precisaram assim sair ali do nível raso, né? Então assim, na minha opinião, e Rodrigo, grifa aí, na minha opinião, em 2023, se você quer ser um profissional de destaque, se você quer acompanhar as tendências do mercado, se tornou uma obrigação você saber a arquitetura de software. Como é que é, rapaz? É óbvio que não é esperado de você que você seja um Ninja Jedi Master da arquitetura de software, né? Mas assim, é importante que você saiba, não existe mais aquele espaço de não, eu não sei arquitetura porque eu não sou arquiteto. Hoje em dia as empresas entendem a arquitetura de software muito mais como um chapéu que roda dentro do time, né? Perdão, o papel de arquiteto de software, na verdade. Então todo mundo tem que saber de arquitetura de software, né? E aí essa questão de ser um arquiteto se tornou muito mais um papel em conjunto do que simplesmente uma pessoa. E bom, para te ajudar então a iniciar nessa área de arquitetura de software, olhando para o mercado de 2023, o primeiro tópico nosso aqui será microserviços. Pessoal, se você já está na área da programação, se você já trabalha e você não sabe o que são microserviços, eu tenho uma má notícia para te dar. Brincadeiras à parte, o tópico de microserviço é crucial em 2023, pessoal. Então é muito importante que você saiba o que é, saiba do que se trata, saiba como funciona e, enfim, isso já se tornou um conhecimento obrigatório. Mas aquilo, eu sou programador front-end. Não importa, meu amigo, você possivelmente está consumindo microserviços, né? Ou no teu projeto certamente deve ter um microserviço. Então, por mais que você talvez não
coloca diretamente a mão na massa, é importante que você saiba do que se trata, é importante que você entenda como aquilo se comporta e como aquilo impacta você no teu front-end, tá? Então deixa de lado esse negócio de não é minha responsabilidade e começa a entender um pouquinho mais como os softwares funcionam, tá? Isso com certeza vai te ajudar muito na tua carreira. Um segundo tópico aqui, né, dentro da ideia da arquitetura de software, seria o conceito de Design Patterns, né? Na verdade, aqui eu colocaria Design Patterns e Architectural Patterns, né? Porque a ideia, pessoal, é que você precisa conhecer algo mais, né? Então, assim, simplesmente engenharia de software hoje em dia já não está bastando se você quer destacar no mercado, tá? Então, você precisa entender como funciona os design patterns, seja o criacional, comportamental, estrutural, e também você precisa entender como os padrões arquiteturais também se comportam, né? Então, um exemplo deles seria o microserviço, mas existem vários outros, e a ideia é que você precisa entender de uma forma mais robusta como você pode solucionar problemas e criar soluções mais robustas, né? Então, Design Pattern com certeza é uma excelente opção. E se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, a gente tem conteúdo aqui no YouTube ou lá no nosso Instagram. Inclusive, né, já quero pedir um favor aqui para vocês aqui, se você gosta do conteúdo que a gente está fazendo, por favor, pessoal, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like, se inscreve lá no nosso Instagram, a gente está presente aí no Facebook, TikTok, Instagram, sempre tentando levar um conteúdo de qualidade para você, e agora em 2023 a gente vai vir mais forte ainda, tá? Então eu já te convido, né, faça parte aqui da nossa comunidade, a gente tem muito a compartilhar com você e a gente também quer muito aprender com você, tá? Inclusive, se você tem alguma ideia de algum tema que você gostaria que a gente explicasse um pouquinho melhor aqui no canal, deixa nos comentários, eu vou ter o maior prazer em gravar um conteúdo para você. Beleza? Mas então, voltando, se você tem interesse em Design Patterns, a gente tem conteúdo aqui no YouTube, lá no Instagram, enfim, a gente tem algumas coisas já publicadas. Beleza? Bom, um próximo tópico, pessoal, e é um tópico que está bem em alta mesmo, é o tópico de Data Mesh. Esse tópico de Data Mesh, pessoal, é uma coisa bem nova que tem surgido por aí e ele praticamente sugere uma forma de você repensar a criação das suas aplicações focando 100% em dados, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição para você entender um pouquinho melhor, mas é um tópico super quente, super em alta, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada, tá? E bom, a gente tem feito, né, 3 tópicos por assunto aqui no vídeo, mas eu quero deixar um quarto assunto aqui dentro da arquitetura de software, porque é um assunto que está muito em alta e eu acredito que nos próximos anos a gente vai ouvir falar muito sobre isso, tá? Então considere isso aqui como um plus aqui para a arquitetura de software, que é o tópico do HTTP3. Pessoal, isso é uma coisa muito legal que está surgindo. Na minha opinião, ele vai mudar bastante como as coisas se comportam na internet hoje em dia. Então, assim, recomendo que você dê uma olhada, dá um Google sobre isso, tem muito material já falando sobre. É uma coisa que com certeza vai mudar a forma como a gente tem criado software para a internet e talvez até mesmo como a própria internet se comporta. Beleza? Então, esse aqui fica como um plus. Bom, o último tópico, mas não menos importante, e vocês certamente já estão cansados de ouvir sobre esse assunto, é inteligência artificial. Pessoal, esse tópico ainda está muito em alta e conforme o tempo passa, esse assunto se expande cada vez mais e mais e mais. Tá ficando difícil enxergar onde é que isso vai parar, tá? Mas a gente listou aqui 3 assuntos que, olhando para 2023 em diante, a gente acredita que eles vão crescer bastante. E bom, o primeiro tópico aqui então dentro do conceito de AI, que eu acredito que vai crescer muito em 2023 e nos anos seguintes, é o tópico do AI Pair Programmer, né? Então, a ideia é que você tenha uma inteligência artificial te ajudando a programar. Um exemplo clássico disso é o GitHub Copilot, que surgiu há um tempo atrás, e eu particularmente dei uma olhadinha, é muito interessante, tá? Ele gerou aí algumas conversas no mercado de TI, se ele é ético ou não, como é que treinaram o modelo, mas enfim, não é uma briga que a gente vai entrar, mas a ideia então é essa, né? Você tem uma inteligência artificial olhando para o teu código ali, te dando dicas em como você consegue melhorar, como você consegue otimizar ou até mesmo criando o código para você, tá? Isso aí certamente é uma coisa que vai se tornar uma tendência, mas calma, não precisa ficar preocupado, a IA não vai roubar o teu emprego, principalmente porque as IAs elas não têm ainda muito uma competência de pensar coisas abstratas
como é o trabalho de um dev, né? Então um dev ele acaba muito pegando uma coisa abstrata e materializando um código a partir disso. A IA ainda não trabalha muito nisso, tá? Então ela faz uma coisa mais direta ao ponto e, sendo sincero, o código que ela produz ainda não é lá essas coisas, tá? E não sei nem se vai ser um dia, mas então não se preocupa. A ideia é que a IA te ajude, trabalhe junto com você, seja um par e não necessariamente assuma a tua posição, beleza? Bom, o próximo tópico que a gente vai falar então é o do AutoML, né? Automated Machine Learning. Pessoal, esse é um tema que tem ganhado muita notoriedade porque a ideia é que você consiga automatizar todo um processo de geração de aprendizado de máquina ali, né? Então você consegue automatizar toda aquela parte ali de seleção, de composição, parametrização dos modelos de machine learning e depois você sai com um modelo pronto ali para te ajudar já a fazer seja lá o que você precisa. Então toda essa ideia do AutoML é trazer a automatização e a automação de vários processos para dentro da construção de modelos e treinamento e tudo mais. Então isso é muito interessante para quem trabalha aí com Machine Learning, porque ganha muito tempo e no final das contas você tem um processo todo automatizadinho ali, que vai te ajudar a gerar uma coisa mais robusta, mais assim, performática até de certa forma, né? E também vai te ajudar a ganhar tempo. Então recomendo que você também dê uma olhada. Um último, mas não menos importante tópico dentro do assunto de inteligência artificial seria as Deep Learnings distribuídas em larga escala, né? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é que desde que surgiu o assunto do aprendizado profundo, a gente começou a conseguir criar inteligências artificiais muito interessantes, assim, que você consegue processar muitos dados e tirar conclusões assim super precisas, né? E aí a gente começou a pensar assim, pô, mas e se eu colocar um processamento distribuído nisso aí? Então eu ter várias deep learnings, assim, várias deep neural networks assim rodando em paralelo, né? E aí agora a ideia é, e se eu levar isso para larga escala e eu ter farms de servidores processando isso tudo em paralelo? Então a ideia, pessoal, com esse Large Scale Distributed Deep Learning é que você consiga ter o poder do Deep Learning em massa, assim. Então você vai conseguir processar milhões de dados assim de forma muito rápida e encontrar informações muito precisas através disso, tá? Então, no final das contas, a gente está falando aqui de aumentar o poder bélico das IAs assim num nível absurdo, tá? E esse certamente é um tema para você ficar de olho se você tem interesse por essa área, beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Se você tem algum tópico desses que eu listei que você gosta muito, deixa aqui nos comentários, fala um pouquinho, eu vou ter o maior prazer de te ouvir, bater um papo contigo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos que estão de olho nessa área. Certamente a área da programação tem muita coisa interessante para te proporcionar aí em 2023. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até o próximo vídeo.